Olá, vamos agora para o nosso quarto e último bloco, falando sobre conservação de acervos da Fundação Hanse Bahia. Fundação da Hanse Bahia, situada na cidade de Cachoeira e São Félix, aqui no recôncavo da Bahia. Nesse quarto e último bloco, vamos falar justamente o dia a dia da instituição, de que forma a curadoria desse acervo, como os funcionários, os museólogos, né, lidam com a conservação dessas obras, como lidam com a conservação desse acervo no nosso dia a dia, Anderson. Então, irmã, na Fundação a gente teve uma felicidade, né, desde que nós participamos ativamente junto à gerência técnica, usufruindo de qualificações para além da academia. Então, a Fundação desde sempre, ela incentivou a formação, principalmente no que tange dos aspectos de conservação e preservação do acervo. Então, todos que fazemos parte da equipe técnica participando ao menos de um curso de formação. Eu lembro que em um desses cursos eu participei da minha primeira oficina de conservação, ainda com Kátia Berri, Bruno, então, depois conservação preventiva e reparadora, enfim, que era cotidianamente nós tínhamos esses espaços de aprendizagem e de requalificação do que nós aprendemos e avançamos, construindo novas significativas e aprendendo sobre padrões de conservação do dia a dia de um museu, como é o caso da Fundação Hanse Bahia. Então, hoje, o que nós executamos é oriundo também para além da academia, mas desses cursos de qualificação e reciclagem dos padrões de conservação da instituição. E o dia a dia do museu é pautado muito por essa singularidade do acervo, por entender como se comporta o acervo, por entender como se comporta a fundação, porque eu acredito que tem uma dificuldade da gente trazer aspectos que deram certo em outras instituições e implementar numa instituição como a nossa, sem ao menos discutir o que de fato dá certo e o que não dá certo. Porque não é a mesma coisa a gente pegar e trazer uma ideia sem entender o dia a dia da instituição como a nossa. Então, não seria interessante a gente desenvolver mecanismos que deram certos em outras instituições, sem ao menos a gente entender a circulação que se deu para o acervo, sem entender a região que nós estamos localizados, sem compreender a nossa própria estrutura. Então, quando partimos para o dia a dia da instituição, em termos de conservação e preservação desse acervo, também levar em consideração os nossos espaços, as nossas limitações, os nossos pontos fortes e também os nossos pontos fracos. Então, o que nós tratamos no dia a dia da instituição é muito pautado na higienização mecânica desse acervo, entendeu? Por conta do alto grau de temperatura, umidade, poeira. Nós falamos do Museu Casa lá em São Félix, que constantemente dá aquela ventania, aí tira as folhas das árvores, as folhas secas, jogam para o museu. Aí nós temos um espaço que tem uma grande parte de vegetação. Temos que lidar cotidianamente com alguns indícios de praga, principalmente a questão do cupim. Nós temos muita mangueira lá no Museu Casa, então a cidade também, o edifício, a edificação, a arquitetura dos nossos espaços também são fatores de beleza, mas também fatores de preocupação, como é o caso da própria estrutura desses espaços, dos materiais que foram constituídos. Então, o que a gente tem de ferramenta diária é muito pautado na higienização mecânica. A gente tem visitar essas reservas técnicas todos os dias, verificar se teve alguma obra que está exposta às intempéries, se tem alguma obra que está tendo contato direto com a luminosidade, se houve qualquer mudança na questão do telhado, que apareceu uma pingueira, uma goteira, ou está entrando uma frecha de luminosidade incendindo direto na obra. E a gente cotidianamente nós estamos visitando esses espaços e verificando o que é que está acontecendo de novo.
e verificando também o estado de conservação dessas obras e identificando também se não é o tempo dessas obras voltarem para a reserva técnica, porque como se trata de material de base celulose de papel especificamente, o interessante é que ela não fique exposta por muito tempo. Então ela tem que ter o período de exposição, mas tem que ter o período também de guarda. Então a rotatividade do nosso acervo, a gente goza disso, porque nós temos uma grande quantidade de obras emolduradas e dá a condição da gente fazer a rotatividade desse acervo em exposição. Então é muito pautado o dia a dia da instituição, muito pautado em entender a dinâmica ambiental, né, desse espaço que estamos falando, nesses 3 espaços, dessa harmonia desses 3 espaços. É pautada também da gente entender as intempéries do dia a dia desses espaços. Não é o reflexo que nós temos na conservação do acervo que está exposto em Cachoeira é diferente do reflexo do acervo que está exposto em São Félix. Então, aqui em Cachoeira, né, no espaço do Museu Galeria, a gente tem que ter o cuidado com a segurança, principalmente porque é um espaço que recebe muita visitação. Nós temos que ter o cuidado com a movimentação da trepidação, que também influencia na conservação, muita gente às vezes não sabe disso, mas há uma trepidação porque o espaço está localizado num contexto urbano, que tem movimentação de carro pesado e que também dificulta os padrões de conservação do próprio prédio e também por consequência desse acervo que está exposto. Então, o dia a dia do museu é muito pautado e a gente está examinando cotidianamente como é que esse acervo está se comportando durante a semana, durante os meses, e está reexaminando se não é o tempo deles voltarem para a reserva técnica, se está tendo alguma quebra nessa questão de umidade, temperatura, se o microclima que está sendo criado está danificando as obras que estão emolduradas. Então, cotidianamente, nós estamos visitando e examinando esse acervo, os comportamentos que eles estão tendo ao longo do ano. E você falou bem claro em relação ao Museu Casa, como a gente tem essa vegetação nesse entorno do imóvel, né? E muitas dessas vegetações são vegetações que isso tem décadas, né? Principalmente essas mangueiras, essas árvores mais frondosas. Em detalhe, nós temos a vegetação rasteira e temos uma vegetação de grande porte. E o espaço da casa também é um espaço, a casa ela é tombada pelo IPAC. Então nós temos que ter ainda para além do cuidado diário das peças, nós temos que ter o cuidado com o entorno, porque é um espaço tombado. E também, por ser um espaço tombado, nós não podemos agir deliberadamente. Exatamente. Por mais que a mangueira ela tenha as raízes que levantam a parte da alvenaria, a gente não pode chegar e deliberadamente tirar essas mangueiras. A gente tem que cuidar para deixar, ao mesmo tempo que não deixa interferir de fato nessa espécie, na própria conservação da casa, mas também não dá para a gente agir deliberadamente. Então, é uma engrenagem que tem que funcionar muito bem, seguindo os padrões de conservação estabelecidos, os padrões de conservação que foram delimitados, mas também levando em consideração que é um espaço tombado. Não é só o acervo que a gente tem que ter cuidado, mas também com a arquitetura, com a própria preservação da edificação. O Museu Casa na cidade de São Félix, a casa, né, não o seu entorno, a fazenda, mas a casa, ela é tombada pelo Instituto de Patrimônio Artístico e Cultural. Ela é tombada como um bem isolado, né? Então o que Anderson nos traz agora é justamente isso. Além da questão da conservação dessa vegetação que está no entorno do imóvel, tanto a vegetação rasteira como essas árvores, mangueiras, jaqueiras principalmente, né? É muito tamarineiro, né? Então são muitos frutos que também tem nesse entorno. As pessoas, porque Hansen era o seguinte, Hansen e Ilse, a porta da fazenda Hansen era aberta para a comunidade entrava para pegar frutos no seu entorno. E essa cultura, essa tradição, a gente não quebrou ela. A gente, é claro, que deixamos a comunidade entrar de forma ordenada, as pessoas adentro do espaço da fundação, as pessoas que eu falo da comunidade de Santa Bárbara, do entorno, que são acostumados há anos, tem pessoas que entram para pegar fruta até para vender, uma forma até de subsistência, isso a gente deixou, né? Isso continuou, as pessoas entram para pegar frutas e tal, mas essas próprias frutas também tem que ter o cuidado dos galhos para que essas frutas também não caiam no telhado, né? Enfim, toda uma problemática em cima disso. Ainda tem Hansen, tinha um canil, ele criava cachorro, criava animais, né? Em uma parte lá do espaço da casa, ele criava animais, tinha um canil e tal, e os animais ficavam soltos ali.
E hoje também a gente tem alguns problemas, tipo assim, uma vez ou outra aparece cachorros naquele entorno, não é que eles entram no museu, não entra, mas aparece cachorro, gato também, algo que, enfim, é diferente de outros espaços museais, de outros museu-casas que existem no Brasil, no mundo. Exatamente. É diferente, né? A gente tem uma característica, o Museu Casa Hanser, e a conservação do seu acervo e do seu imóvel é mais complexo no sentido que a gente está dentro de um espaço, é uma fazenda, mas está dentro de um espaço urbano, uma convivência com essa comunidade, e que a gente precisa conviver com a comunidade de forma ordeira, bacana, mas que a gente precisa preservar um bem tombado e precisamos preservar coleções. Então é mais complexo ainda a gente lidar com essas coisas, né? E aí é um reflexo também de educação patrimonial, né, que nós vemos ao longo dos anos a gente desenvolvendo, né, de colocar o museu para a comunidade, né? Não só o museu está na comunidade, ele está inserido, ele precisa dialogar com a comunidade que ele está inserido. É um trabalho também de educação patrimonial, que a gente já vem desenvolvendo, trazendo crianças, jovens, adultos para visitar o espaço, entender a dinâmica de funcionamento, entender os padrões mínimos de conservação que a gente precisa estruturar, né? Do ponto de vista técnico também é algo muito importante tratar aqui, que o material, né, que é a base da estilogravura, o papel em si, principalmente o acervo de papel que nós temos na fundação, é um papel que ele tem um grau de acidificação que é muito grande, elevado. Então, quando pegamos a fita para medir o pH desse papel, dá um pH acima de 7. Então, é difícil, né, você conseguir estabilizar do ponto de vista da própria conservação, desses padrões técnicos, para a medição desse pH e conseguir estruturar essa parte do acervo muito pela essa questão técnica. Então, até o próprio material dificulta alguns critérios para que a gente possa conservar as peças. Mas, mesmo assim, mesmo com algumas condições mínimas de equipamento que nós temos, de revisitar e entender que nós precisamos avançar em ter alguns equipamentos necessários para estabilizar esse acervo, mas aí, mesmo com essas dificuldades que o acervo passou ao longo dos anos, sendo relocado para vários espaços e passando por alguns processos de restauro, e diante dessa situação que nós temos de microclima aqui na região, o acervo ele vem se comportando bem a nível de não sofrer grandes impactos de deterioração dessas peças e, por consequência, também dessas edificações. Nós estamos avançando no sentido de percorrer esse caminho da preservação, da conservação, não só da parte técnica das peças em si, mas também para além da conservação arquitetônica, né, no sentido de requalificar os nossos espaços, de ter um cuidado incisivo e cotidiano que nós já temos, né, mas queremos potencializar, porque são 3 espaços funcionando de forma simultânea e com recursos determinados e limitados para cada um desses espaços, que dificulta também a gente avançar em algumas situações. Mas, mesmo assim, a gente não baixamos a cabeça, estamos desbravando mesmo esse universo da museologia, seguindo desses padrões de conservação, que não é barato. Nós temos papéis de pH neutro, que é caro, né? Então, mesmo assim, nós temos alguns papéis para preservar, para uma obra não ter contato direto com a outra. Então, são esses mecanismos que a gente desenvolve diariamente, revisitando esses espaços, criando um ambiente seguro para o acervo e para a conservação dessas coleções. Esse cotidiano da instituição, dos responsáveis e dos funcionários, não só dos técnicos, museólogos, né, mas isso também até as pessoas que fazem o trabalho de serviços gerais, a pessoa que faz o trabalho também desse entorno de capinação, tudo isso tem que ser orientado em função de estar tratando com um imóvel diferente, né? É bem interessante esse aspecto, Jamar, porque todas as pessoas que trabalham no museu, que têm um contato direto com as peças, o acervo, e elas precisam saber, pelo menos, no que elas estão trabalhando. Até porque
determinadas peças, elas têm um cuidado maior, entendeu? Então, tem, por exemplo, nós temos uma coleção de estilogravura e que nós temos peças de 1950, o Drama do Calvário, em papel arroz. Então, de uma fragilidade muito grande, até para a gente, enquanto museólogo, que estamos trabalhando em determinadas peças como essa, tem que ter um cuidado maior. Então, essas peças expostas, ela não pode sofrer um manuseio da mesma forma que outras peças têm condições de um mobiliário, por exemplo. Então, tem que ter esse cuidado de que todas as pessoas que perpassam no museu, seja ele funcionário ou visitante, tenha ao menos uma ideia do que tem nesses espaços. Então, o nosso trabalho de sensibilizar os funcionários, de promover para eles um próprio manuseio das peças, se dá por conta também disso, de ter o cuidado das peças, preservar ela ao máximo no sentido amplo, né? Não só preservar do ponto de vista ambiental, mas também do próprio manuseio. Então, preservação é no sentido amplo. E como você falou, é um desafio muito grande, o cotidiano é desafiante, o desafio é muito grande para a instituição, com as limitações de recursos que nós temos, o custo alto desses materiais para a conservação desses acervos, né? Desse acervo, dessas coleções, e um desafio muito grande, desafio de poucos técnicos trabalhando, né? Na instituição, e essas limitações financeiras que nós temos. Então, é um desafio, mas um desafio que também nos possibilita de ressignificar, né? De estar se ressignificando de forma cotidiana. Né? Isso é fato. Né? E a educação patrimonial também é de suma importância com todos os funcionários e com todos esses que lidam o dia a dia nesses espaços museais que é da Fundação Hanse Bahia. Nós falamos de diversas coleções, tem a nossa biblioteca também, que tem, como você falou no primeiro módulo, você tinha falado, no primeiro bloco você tinha falado em relação ao nosso acervo da biblioteca de Hanse, né? E a importância que ela tem também. E todo esse acervo também está todo rolado. É importante que a gente enfatize que todo o nosso acervo de mais de 13 mil peças, ele tem um arrolamento, foi feito um arrolamento por outros técnicos que passaram pela instituição, mas tem um arrolamento. Agora, registrado e inventariado, nós temos 5 mil peças inventariadas, digitalizadas, que isso também é a salvaguarda e conservação desse acervo, está ligado à área de conservação também. Exatamente. E nessas peças, todas as peças que foram inventariadas, ela, na própria ficha de inventário, ela já tem um diagnóstico da conservação dessas peças. E levando em consideração o processo de intervenção que sofreram, né? Então, as peças que passaram pelo processo de restauração, elas estão identificadas na própria ficha, porque o cuidado é maior. Por mais que são todas de material de papel, mas algumas peças que sofreram restauro, elas têm que ter um cuidado e um alerta maior, até mesmo no processo de emolduramento. Então, o interessante, né, que a gente possa, o projeto futuro, é que a gente possa fazer exposições de obras digitalizadas e preservando e guardando essas obras, só em eventuais situações a gente possa dispor do próprio material original, por conta desse processo e dessa circulação e os danos que esse acervo sofreram ao longo dos anos. Então, o interessante, por isso que nesse projeto de inventário nós já digitalizamos em alta resolução 5 mil peças, né, todas elas já caracterizadas e identificadas. Que Anderson falou também, que você viu, por estar dentro de um espaço como esse, até a questão das folhas secas que o vento traz para dentro do museu, isso é constante. De repente, a pessoa, o funcionário, termina de fazer a limpeza, daqui a 10 minutos você adentra o espaço, se você vê folhas, você pergunta, não fez a limpeza hoje? Não, claro que fez, isso é forma diária, né? Tem todos esses cuidados, né? E tem uma situação muito peculiar daqui da região, é a queimada. Isso. Então, quando chega no período de verão, é muito comum ter queimadas aqui no entorno. E o que, por consequência, além do cheiro ativo, né, da fumaça, a gente tem que levar em consideração as fuligens, que caem. E aí nós limpamos o museu, daqui a pouco dá um vento, traz a fuligem toda e o acervo está todo
cheio de materiais. Inclusive nós já passamos alguns sustos, né, dessas queimadas naquele entorno da vegetação, de quase atingir a própria Museu Casa. Já teve umas 2 ou 3 vezes, anos diferentes, que nós tivemos problemas sérios em relação a essas queimadas, né? Por conta do período de verão aqui, porque na verdade Cachoeira de São Félix está na região de um vale. Então a sensação de temperatura ela é muito mais elevada. E por consequência desse período de estiagem, a vegetação ela sofre, fica muito seca. E qualquer fagulhazinha ela pode desencadear um grande incêndio, como aconteceu um período, não foi um incêndio grande porque foi controlado, mas nós tivemos parte da vegetação da entrada do museu queimada e nós corremos, na época não tinha bombeiro aqui na região, mas os nossos funcionários, como já teve situações de capacitação para essa parte de lidar com incêndios, né, de pequeno porte, e nós conseguimos equilibrar a situação, né? Conseguimos conter a situação e o incêndio não avançou para a casa, né? Mas cotidianamente a gente precisa estar tendo esse cuidado, principalmente no período de inverno, porque é o período de maior sequidão aqui na região. E a instituição também já, além desses cursos que Anderson falou, que foi até com um técnico do IPAC que já fizeram cursos aqui na instituição, com essa parceria com o IPAC, já vieram e fizeram cursos aqui, não foi uma vez só, algumas vezes já fizeram cursos. Nós já tivemos também capacitação com o Corpo de Bombeiros também, que isso é de suma importância, manter também esses cursos atualizados, a questão de extintores na instituição, em todos os espaços, enfim, é algo de forma cotidiana também que está muito preocupado também com essa questão de capacitação com os funcionários, capacitação com todos que lidamos com o acervo da Fundação Hansa Bahia. Anderson, como nós tínhamos falado lá no primeiro bloco, falando em relação da instituição da Fundação, e a conservação, esses desafios, né? Qual vai ser os nossos novos desafios? Então, temos muitos, né, em termos de desafios, mas temos muitos. Nós precisamos ser pontuais. A gente temos uma necessidade específica, que é o cuidado com revisitar as peças que estão emolduradas, então precisamos requalificar essas peças que estão emolduradas. Algumas molduras já entraram em processo de deterioração e, por consequência, ela pode atingir determinadas obras, então precisamos desemoldurar determinadas obras e reemoldurar, se for o caso, novamente. Precisamos avançar, são questões pontuais, né, que a gente está construindo, já que nós estamos usando, e vamos avançar também no sentido de inventariar outras peças, por conta que já temos a rolamento cerca de 13 mil peças, mas inventariado nós temos ainda 5 mil, né, que já é um número considerável. Em um ano é quase uma utopia você documentar e registrar, digitalizar e inventariar 5 mil peças. Precisamos avançar também nessas questões e ousar no sentido de agariar aqui novos equipamentos para melhor acondicionamentos, por conta da quantidade de peças que nós temos. A gente está se falando aqui que nós temos 3 reservas técnicas, mas ainda assim, para a quantidade de peças que nós temos no acervo, o ideal, acredito que seria 5 reservas técnicas, porque nós temos um acervo muito grande em termos de papel, nós temos um acervo de mobiliário também, de cromos e desenho. Nós temos obras dos alunos de Hansen. Só de obras dos alunos de Hansen nós temos mais de 5 mil peças, né, da série Navios Negreiros, que foi obra matriz de Hansen, impressões dos alunos. E essas peças estão acondicionadas na Reserva Técnica de São Félix, mas só essas peças somam mais de 5 mil obras. Então, são essas questões que nós precisamos avançar, precisamos estruturar. Quando se fala de conservação, documentação, muitos museólogos correm, né, no sentido de que é uma problemática, por conta do processo que é caro, é um processo que é um trabalho de muito delicado, de muito cuidado, em lato senso, cuidado no lato senso.
de entender o pertencimento, a particularidade de cada coleção, de cada peça, tratar de forma individual, mesmo no conjunto, mas temos que ter um cuidado muito grande quando se trata de preservação. E detalhe, nós queremos avançar no sentido de estruturar a preservação preventiva. Então, nesse quarto e último bloco, queremos aqui finalizar, né, esse nosso bate-papo. Claro que pensando em outros momentos, isso é de forma constante, vai ser de forma constante, está sendo desde o início da pandemia que a gente vem fazendo esse trabalho e vamos dar continuidade, é claro, com diversos outros momentos e principalmente avançar nessa área de conservação e da parte prática mesmo, mostrar essa parte prática do dia a dia também, Anderson, que eu acho que é bacana a gente também fazer alguns vídeos falando, trazendo outros profissionais também nessa área de conservação, outros profissionais que também já estiveram aqui pela Fundação Hansen e deram sua contribuição também. Você falou da própria Kátia, da própria equipe do IPAC, trazendo e convidando esses profissionais. E outros profissionais de outros museus, como o Museu Costa Pinto, como o Museu lá da Misericórdia, e diversos outros museus de parceiros, amigos e colegas, podemos estar chamando e batendo esse papo para poder justamente ver a realidade da Fundação e a realidade desses outros espaços que nós já conhecemos, mas que é importante estar interagindo para que as pessoas nós ganhamos e os outros parceiros ganham com isso, e é claro, e as pessoas que estão nessa área também, essa gama de informações. Então, vamos ficar por aqui, agradecer a vocês que vão estar assistindo ao nosso bate-papo aí pela internet, pelas redes sociais. Curta o nosso canal no YouTube, que tem também, além falando de conservação de acervo, tem também falando sobre documentação, contação de história. Então é uma gama, são dezenas e mais dezenas de vídeos que estão lá. E esse é o novo momento, né? É um momento a gente tem que se adequar a esse novo momento da pandemia, que foi essas lives, dessa forma digital, e vamos dar continuidade disso. Agradecer a Anderson, né, nosso parceiro, amigo, irmão, que literalmente, são palavras do baianês, veste realmente a camisa da Hansen. Ele não é um funcionário só por ser, ele veste realmente a camisa da Hansen. E como todos os outros da Fundação Hansen, tem esse carinho, esse amor pela instituição que eles pertencem, né? Então, para finalizar, eu vou passar a palavra para Anderson para nós finalizarmos. É um momento muito importante, né? Quando a gente fala da instituição, que nós temos vínculo, que nós crescemos aqui. Eu agradeço muito a Jomar por conta da oportunidade que eles nos têm dado de trabalhar, de ter liberdade para pensar a instituição, de ter liberdade para construir ideias, para avançar, também para recuar em determinadas situações, para que a gente possa tornar a Fundação, bem como o pensamento de Hansen que ele estabeleceu para essa instituição. Então, é uma oportunidade muito legal, muito bacana de estar falando das nossas experiências, trocando ideias e repensando o que a gente fez até aqui, né, e vislumbrando os caminhos que nós podemos alcançar. Então, muito obrigado, Gilmar, obrigado pela parceria, obrigado pela amizade e obrigado por fazer parte dessa instituição e ser esse braço forte em termos de gestão, em termos de pensar a Fundação Hansen para além do eixo São Félix e Cachoeira, para além até mesmo da Bahia. Sim. Então, para tornar cada dia essa instituição pulsante e forte que é a Fundação Hansen Bahia. Muito obrigado. Valeu, Anderson.